Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso, de PostgreSQL. Na aula anterior, nós fizemos aí, né, a parte teórica de criar um banco de dados, de criar um esquema, de fazer uma inserção de dados, né, uma espécie de um restore, de um backup, usando aí o PSQL, né. Eu posso dizer que sim, é um restore de um backup de um arquivo plain dump, que é um arquivo aí que ele tem o conteúdo do banco de dados, inserção de tabelas, criação de trigger. É um tipo de backup que a gente chama de um backup offline, né? Não é um backup preciso, porque ele pega o banco naquele momento, tá? A gente vai ver mais detalhes dessa parte de backup no nosso capítulo de backup, mas aqui a gente estamos ainda nas partes iniciais, né? Nós estamos criando banco, entendendo o funcionamento aí do Postgres. Então, eu já estou com o meu servidor já em funcionamento, então, o meu servidor aqui já está em execução, o CentOS, já instalamos aí o PostgreSQL na versão 13, já fizemos uma série de coisas. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui uma conexão, né, no meu servidor, sshroot@127.0.0.1, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou estar logando nesse servidor com dois usuários, tá? Tanto com o usuário Postgres, tanto com o usuário root. Eu vou deixar duas sessões abertas, para não ter que ficar alternando entre um usuário e outro. Essa primeira sessão eu vou operar aqui com o meu usuário root, e nessa outra sessão eu vou operar com o usuário Postgres. Então, eu vou dar um su-postgres e vou estar trabalhando com duas sessões aqui ao mesmo tempo. Eu vou seguir lá aquele apresentação, né? Eu vou seguir os dados da apresentação. A apresentação ela vai estar disponível para vocês aí, tá? E vamos começar. Então, a primeira coisa que vamos fazer seria o quê? Vamos criar um banco de dados. Nós vamos criar um banco de dados chamado Brasil. Então, nós já temos lá no slide, né, o comando para a criação de um banco de dados. Então, para criar um banco de dados, eu vou precisar entrar, existem várias formas de criar, tá, pessoal? Eu posso entrar no PSQL, eu posso executar um comando externo aqui com o usuário Postgres, né, fazendo a criação do banco, eu posso utilizar o pgadmin, nós vamos seguir uma ordem de aprendizado aí. Eu vou trabalhar aqui com o PSQL, vou dar um /L, ele vai me listar todos os bancos que nós temos. Então, eu tenho um banco aula, eu tenho um banco Postgres, template 0, template 1, tá? Eu vou criar agora o banco de dados chamado Brasil. Então, vim aqui, dei um paste, create database, criamos o Banco Brasil. Se eu dou um /L, eu vou listar aqui o Banco Brasil, /L+, ele me mostra o banco com mais detalhes. Vejam que o banco ele já vem com alguma coisa, né? O banco já vem com alguns dados dentro dele, né? Mas são dados de catálogo de sistema, não são dados de usuário, né? Mesmo que um banco sendo um banco recém-criado, ele já vem com algumas informações aí, tá? Mas não são informações de usuário, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um esquema, só para a gente praticar. Vamos criar aqui um esquema chamado empresa, tá? Vou dar um paste aqui, eu vou criar um esquema chamado empresa, né? Opa, aonde que eu criei? Pessoal, eu fiz errado aqui, ó. Alguma coisa aconteceu de errado aqui. Onde tá vendo? Aonde eu criei esse esquema? Eu criei esse esquema dentro do banco Postgres, né? Não vai atrapalhar em nada, mas não é indicado eu ficar alterando o banco Postgres. Eu não me conectei, eu esqueci e não me conectei aqui no Banco de Dados Brasil. Eu quero dentro do Banco de Dados Brasil. Então, para evitar problemas, vou dar um drop. Vamos apagar esse esquema aqui. Drop esquema Brasil. Então, para não vai atrapalhar o banco, mas vamos deixar o banco Postgres lá por enquanto sem nada, né? Só com o padrão dele. Então, eu dou um /C aqui, o C minúsculo, tá? Opa. Brasil, vou me conectar ao banco e agora sim eu vou criar o esquema empresa.
criamos o esquema Brasil, né? Aqui dentro do banco, o esquema empresa dentro do banco de dados Brasil, tá? E vamos agora fazer o seguinte, tá? Eu vou restaurar, né, um backup SQL dentro do banco de dados Brasil. Tá? Então, eu já vou disponibilizar esse arquivo para vocês, é o brasil.sql, tá? E eu vou ter que, só que para mim poder fazer esse restore, eu devo subir esse banco, tá? Esse arquivo para o meu servidor. Então, eu vou chegar aqui e vou subir ele, por isso eu acho interessante trabalhar com o MOBA, tá? Para que eu possa estar subindo arquivos, né? Movimentando arquivos dentro do servidor. Eu vou trabalhar com o usuário root para mim poder criar esse diretório. Então, o comando que eu utilizo para a criação de um diretório é o comando mkdir. Por que criar um diretório, pessoal? Porque eu quero uma coisa mais organizada. Eu quero criar um diretório de backup, onde esse diretório vai ter arquivos de backup, arquivos de log, uma separação inteligente para o meu servidor. E muitas organizações que trabalham com vários servidores Postgres, né, existe sempre um diretório compartilhado de backup. É um diretório para que eu possa fazer um backup de um banco, né, e restaurar de um servidor e restaurar em outro servidor, para que eu possa compartilhar arquivos. Isso acontece muito. Não iremos ter isso, porque o nosso caso aqui, né, nós estamos no ambiente de teste, tá? Eu posso vir aqui por raiz para me criar esse diretório, né? Ou eu posso especificar na criação uma barra, porque essa barra já vai me jogar para a raiz do servidor. Então, mkdir backup, criamos lá o diretório backup, tá? Se eu der um refresh aqui, ele vai aparecer. Se eu vir aqui em permission, eu vejo quais são as permissões que eu tenho, não é a permissão que eu preciso, porque esse 755 aqui eu não consigo escrever nesse diretório. Eu vou usar esse diretório para que eu possa estar escrevendo dados nele, tá? Então tem que ser 700. Eu posso alterar por aqui, mas eu vou utilizar um comando de execução. E outra coisa, eu vou restaurar o backup lá no banco de dados Postgres. O banco de dados Postgres, ele só vai ler arquivos que ele é dono. O banco de dados Postgres não vai ler arquivos que pertencem ao root, isso por nível de segurança. Então, eu tenho que subir o arquivo de backup e eu tenho que definir que o usuário, dono do diretório e também dono do arquivo, é o usuário Postgres. Então, entramos aqui, vou dar uma setinha para cima, está aqui o arquivo, Brasil, subir o arquivo, tá? Veja, se eu clicar em propriedades, ou eu nem preciso vir em propriedades, se eu clicar por ele, ele me mostra que o dono dele é o root. Olha aqui, ó, é o root. Então, eu vou ter problemas. Eu não vou conseguir aqui restaurar esse arquivo aqui, porque o dono tem que ser o Postgres, tá? O comando que eu utilizo aí no Linux para poder alterar o dono de um arquivo é o chon. Então, o chon Postgres, Postgres, que é nome de usuário grupo, /backup -r. O que seria esse -r aqui? Eu estou criando uma forma recursiva. Então, tudo que está dentro do diretório backup, tá? E também o diretório backup vai pertencer ao usuário Postgres. Então, eu dou um Enter aqui. Se eu você linkar e dar uma atualizada, você vai ver que agora o dono é o Postgres. Mas eu não consigo ainda, eu consigo ler, mas não consigo escrever nele, porque a permissão é 755. Eu poderia linkar e marcar aqui, mas eu não quero fazer dessa forma. Eu vou usar um comando. Eu vou usar um comando, né, porque você pode não estar operando aí com o Google, você pode estar operando com o PUT, aí você tem que fazer via comando, que é o chmod, tá? Chmod, tá? Acho que tem algum erro nesse comando aqui, tem 2 R's aqui, deixa eu ver aqui o que vai ser, tá? Chmod,
700 barra backup menos R. Tá? Tinha 2 R's ali, né? Ou seja, tudo que está dentro do backup, se eu tiver vários outros diretórios, né, dentro do backup, como eu coloquei o menos R, que seria de forma recursiva, então, a partir de agora, eu vou conseguir fazer, né, escritas, né, nesse diretório aqui. Tá? O permission aqui, ele já mudou para 700, tá? Então, eu já consigo, tá? É o tipo de permissão necessária para o banco de dados Postgres. Ok? Fechou? Tranquilo? Criamos o diretório, subimos o arquivo, né? Eu vou deixar aqui o root, vou vir aqui para a minha sessão com o usuário Postgres, tá? Com o usuário Postgres e vamos lá, né? Já estou com o usuário Postgres e agora eu vou executar o comando, que é esse comando aqui, ó. PSQL -d, eu estou indicando qual que é o banco, né? Nós já criamos o Banco Brasil, e dentro do Banco Brasil, né, esse menor que, eu vou jogar aqui o backup, né, o arquivo backup Brasil, e se eu quiser, eu ainda posso complementar, eu ainda posso colocar aqui dois sinal de maior ou um só. Ele sempre cria um arquivo novo. 2, ele faz um incremento e coloca aqui, ó, brasil.log. Brasil.log. Tá? O que significa isso aqui, pessoal? Isso aqui significa que eu vou estar jogando, entendeu? O que foi executado dentro do Brasil.log. Eu tenho que colocar mais esse complementinho aqui, ó. 2 maior que é comercial 1. Ou seja, eu vou usar um comando. Aqui vai dar errado, tá? Eu vou explicar por quê, porque eu estou dentro do banco, eu tenho que sair de fora do banco. Aqui eu vou usar, eu vou estar restaurando dentro do banco de dados do Brasil, PSQL-D Brasil, né? O conteúdo do arquivo Brasil vai vir aqui para o banco e eu vou jogar o log de execução para um arquivo Brasil.log. Eu não posso estar dentro do banco. Eu vou dar um copiar aqui. Opa. Vou copiar ele. Copy. Tá? Vai dar um errozinho ali. Vou dar um barra aqui para sair. pwd. Tá? Vou entrar no diretório backup e vou alterar mais uma coisinha naquele comando ali. Ó. Vou colocar assim, ó. Vou colocar aqui barra backup. Ou seja, o log também vai lá para o barra backup. Então, eu estou restaurando do barra backup e vou jogar o log para o barra backup. Então, executei o comando. O banco não é muito grande, então vai ser coisa rápida. Vamos ver aqui como é que ficou o barra backup. Vou dar um refresh aqui. Tá lá, brasil.log. Vamos abrir ele. Demorou um pouquinho. Tem mais paciência, né? Ele deve estar abrindo. No download, então. Baixei esse arquivo. Vou agora nessa pastinha aí. E aqui está o conteúdo. Estou abrindo em uma outra tela, mas vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Está aqui o Brasil. Então, esse aqui é o log que está me confirmando que tudo foi feito. Estão vendo? Então, consegui fazer a execução aí, né, desse restore. Esse aqui é um log que confirma a execução. Ok? E se eu vim dar um PSQL /C Brasil, eu vou me conectar no Banco de Dados Brasil, eu dou um /L e está aí, ó, Banco de Dados Brasil, /L mais, né? Ele está agora com 22 MB, tá? Se eu dar um /D, ele mostra a estrutura do banco de tabela, de trigger, de sequence, tá vendo? Ele consegue me mostrar informações. O /D mais
ele mostra, né, com mais detalhes, né, ele indica ali também o tamanho, tá vendo? Ele mostra, né, mais informações referente àquela estrutura ali. Então, restauramos um backup, pegamos um arquivo SQL e restauramos um backup para dentro do banco aí, do Banco de Dados Brasil, certo? Agora, o que nós vamos fazer mais aqui? Vamos fazer alguns selects. Eu posso fazer alguns selects bacanas, usando o PSQL. Tá? Veja que eu tenho aqui, eu vou dar um /D mais novamente aqui. Opa, /D mais. Eu tenho uma tabela aqui dentro desse banco que eu restaurei, chamado Weather Condition, tá? Condições do tempo. Né? O Weather Condition está aqui, é uma tabela, tá vendo? Eu quero tirar dados, exportar dados para um arquivo HTML, SQL e também CSV somente dessa tabela, tá? Somente dessa tabela. Então, o que acontece? Eu vou utilizar aqui esse comando PSQL aqui, ó. Vou sair do banco, vou colar, PSQL, -D, né? Estou especificando qual que é o banco que eu vou usar o comando SQL, tá? No caso, o banco é o Banco Brasil, -A, o -H eu estou especificando que vai ser em formato HTML, tá? O -C eu estou especificando que eu vou chamar um comando SQL, -C minúsculo, que é o select asterisco from weather condition, certo? O sinal de maior está indicando para onde eu estou jogando o conteúdo desse arquivo, que no caso aqui é tempo.html, tá? Eu não onde que eu estou? Então foi para o backup. Vamos dar um restore aqui, ver se vai vir para cá. Veio para cá. Tempo HTML. Se eu vim cá e abrir esse arquivo, abrir no Chrome aqui. Tá aí, ó. Tá vendo? Eu fiz um export, eu não veio linha nenhuma porque eu não fiz isso. Eu quis buscar somente a estrutura, tá? Somente a estrutura. Um outro comando interessante que eu posso utilizar também aqui, eu posso exportar para um arquivo CSV. O arquivo CSV você consegue abrir tanto no bloco de notas, tanto consegue abrir também ali no LibreOffice. No Excel também é possível, né? No Excel também é possível. O LibreOffice é bacana porque você consegue estar abrindo em formato de colunas, né, de forma mais prática. Então, Open With, vou colocar aqui LibreOffice. Ok. Está aqui. Ele buscou no formato CSV, de forma que eu consigo estar abrindo ele no Excel aí, ou abrindo também no bloco de notas, tá? Eu mostrei também a opção Cat, né? O Cat e o More são funções aí do Linux que você consegue visualizar conteúdo de arquivos, tá? Então, se eu der um pwd aqui, né? Para conferir onde eu estou. Então, cat tempo SQL, opa, no caso é HTML, né, pessoal? Ele mostra lá o conteúdo, tá vendo? Cat tempo CSV, ele mostra o conteúdo, e eu tenho o more também. Depende da situação que você vai trabalhar, o more, se o arquivo for muito grande, a gente tem que fazer um recursozinho lá, cada um tem a sua função. Eu tenho o VI também, né, que nós vimos o VI já aí nas aulas iniciais, que é o editor de texto do Linux, certo? Então, fizemos aí, né, um restore aí direitinho, tá? Agora, o que acontece, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um select em uma tabela aqui do meu banco. Ok? Eu vou dar um PSQL, vou entrar no banco de dados chamado Brasil, e vou dar, né, um select na tabela Stats. Tá vendo? Veja o que aconteceu ali. Não foi necessário especificar o esquema da tabela.
tá? Por que não foi necessário especificar o esquema da tabela? Porque ela já pertence ao esquema public, tá? Ela pertence ao esquema public e essa tabela aqui, eu vou estar... eu não preciso colocar o esquema dela. Agora, se ela pertencesse a outro esquema, sem ser o esquema public, seria necessário, uma tabela grande, seria necessário eu especificar o nome do esquema. A gente vai ver isso aqui, tá vendo? Ah, cansei. Dá um PSQL de novo aqui. /C Brasil. Tá? Então, vocês viram que eu dei um select aqui, não foi necessário eu especificar o nome do esquema. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou criar aqui uma outra tabela. Eu vou criar uma tabela chamada produtos. Tá? Uma tabela chamada produtos. Só que antes de criar uma tabela chamada produtos, eu vou criar um esquema, create, esquema, produtos. Criamos um esquema produtos. E dentro, tá, do esquema produtos, eu vou criar uma tabela chamada info. Tá? Dentro do esquema produtos, eu vou criar uma tabela chamada info. Certo? Info. E agora eu vou inserir dados dentro dessa tabela chamada info. Então, eu fiz um insert into produtos, que é o nome do esquema, ponto .info, né, values e definir. Então, o que acontece aqui? Né? Eu já tinha o esquema produtos que eu criei, né? E agora eu vou fazer o seguinte, ó, select info asterisco. Vamos ver, from info. Vamos ver o que vai acontecer. Não achou. A tabela não existe. Mas eu acabei de criar essa tabela. Por quê? Porque o que acontece? Nesse momento, o search path ele está indefinido aqui para o esquema public. Se eu houvesse criado essa tabela no esquema public, ela iria aparecer. Olha para você ver aqui, eu posso ter duas tabelas com o mesmo nome, mas em esquemas diferentes. Nós não vimos isso? Agora aqui, ó, se eu vim cá e fazer assim, ó, create table info. Certo? Create table info. E depois inserir dados nela. Insert into info values. O que aconteceu aqui? Eu tenho duas tabelas, elas são iguais, que elas têm o mesmo dado, só que elas estão em esquemas diferentes. Se eu vim agora e dar um select asterisco info, eu vou ver os dados. From, né? Tem que ter o from aqui. Eu vou ver os dados, mas eu estou vendo os dados do esquema public, tá? Eu estou vendo os dados aqui, né? Vamos achar essa tabela info aqui, ó. Acho que ela já passou. Aqui, ó, info. Estão vendo? Eu estou vendo os dados do esquema public, mas eu também tenho essa tabela criada em outro esquema, né? Criado em outro esquema, que é o esquema produto. Então, se eu vim aqui select produtos.info, asterisco from produtos.info, eu também vou ver os dados, mas pertencentes a outro esquema. Tá? Então, como é que eu vou fazer aqui? Olha, para mim não ter que colocar, eu não ter que colocar o search path, especificar o esquema, eu tenho que mudar o search path. Então, aqui eu vou colocar assim, ó, search path produtos e public. Tá? Ou seja, quando eu for fazer o comando select, ele vai buscar dados tanto do esquema produtos, tanto do esquema public, o public é o padrão, sem que eu tenha que especificar ali qual que é o esquema necessário. Então, você deu agora um asterisco
from, né? Info, ele me traz duas tabelas. Por que ele me traz duas tabelas? Ele me traz uma tabela info pertencente ao esquema public e uma tabela info pertencente ao esquema produto. Tá ok, pessoal? Então, a gente tem que entender essa parte aí, né, do create esquema, certo? Agora eu vou criar aqui, só para a gente, eu até já mostrei, vou criar um esquema teste, tá? Create esquema teste. E eu posso vir cá dar um drop esquema, que eu também apago um esquema. Ok? Então, esquemas são divisões lógicas, eu posso ter duas tabelas com o mesmo nome em esquemas diferentes, eu não posso ter, né, um esquema dentro do outro. O esquema é mais uma separação aí, uma separação lógica de objetos no banco de dados, né? Então, vimos aí como criar um banco, como estar restaurando dados de um banco, ok, pessoal? E vamos continuar, a gente vai ter uma aula de backup aí, no curso júnior, a gente vê somente o PGDump, no pleno, a gente já vê lá o PGDump e vemos também o Point in Time Recovery, e no curso sênior nós vemos o PGDump, nós vemos o Point in Time Recovery, a gente vê o PGBase Backup e a gente vê também, né, o Barman. O Barman é uma ferramenta aí que ela não vem junto com o Postgres, era um plugin adicional, mas em muitas organizações utilizam o Barman aí para poder fazer backup, ok? Então vamos lá e até a próxima aula, pessoal.